Olá pessoal, eu sou o Síndrome e eu quero falar para vocês sobre PCs silenciosos. Seguinte, na minha experiência com computadores, né, eu tenho uma máquina na minha residência que eu estava usando esse cooler padrão aqui da AMD. Né, eu estava usando num processador num Phenom X2 1090T. E qual foi o resultado que eu tive? Muito barulho e a máquina aquecendo. Eu fui fazer um teste com o Far Cry 3 e o processador estava chegando a 65 a 70 graus, o que é extremamente alto. E para quem curte essa parte de semicondutores e tal, muitos componentes eletrônicos são feitos à base de silício. O que acontece? Em altas temperaturas, o silício, como ele é um semimetal, a altas temperaturas ele perde as características de metal e se começa a comportar como areia. Então você perde condutividade, ou seja, você começa... Com o aumento de temperatura, você pode ter risco de estragar seu componente eletrônico. E também usei um cooler padrão da Intel quando eu tinha um Core Squad Q6600, que é esse cooler aqui, ó, que vocês estão vendo agora. O que acontece? Não foi uma experiência muito das melhores, foi similar à AMD. Por exemplo, no Far Cry 3 também praticamente a mesma temperatura. Então, eu queria uma solução que era o seguinte: eu preciso de uma máquina silenciosa. E comecei a procurar várias coisas, achei muita informação e eu quero compartilhar com vocês de o que precisa ser visto para montar um PC silencioso. Isso a gente começa a ver agora. Curte aí. Feita essa breve introdução, eu vou usar esse gabinete aqui, que é um gabinete relativamente simples, né, que eu posso customizar ele do jeito que eu quero. Então, a configuração desse gabinete, eu tenho aqui um lugar para colocar uma ventoinha aqui atrás, vocês estão vendo agora, uma ventoinha de 120 mm. Posso colocar uma na frente aqui também, de 120 mm, só que tem que desmontar essa parte aqui, né, para poder fixá-la. E nesse caso eu posso colocar um cooler aqui em cima e a fonte fica aqui. O que acontece? Muita gente pega e compra gabinetes de baixo custo. Qual que é o problema maior? É que no design do gabinete, eles fazem o projeto para quanto de pressão tem que ter dentro do gabinete e principalmente qual a direção do ar frio e do ar quente dentro dele. No caso dessa configuração que eu vou montar para vocês, eu vou ter um cooler de 120 mm aqui, vindo para essa direção, ok? Vou ter um cooler de aproximadamente 80 mm aqui em cima e vou ter um cooler de 120 mm aqui para resfriar a placa de vídeo. Qual que é o maior detalhe disso tudo? Essa não é a melhor configuração. O ideal é você ter um gabinete que você consiga colocar a fonte embaixo, porque dessa maneira você vai fazer com que a fonte tenha sempre ar frio, ela não esquente, por causa que nesse tipo de montagem que a gente vai fazer aqui, o ar quente de dentro do computador vai passar pela fonte, e o cooler da fonte não é para resfriar o PC, na verdade ela é para resfriar a fonte. Quando você estiver usando o PC e você for usar aplicações mais pesadas, sua máquina vai esquentar, vai exigir mais do seu processador. Se você for para jogar, a placa de vídeo vai liberar muito calor também, que você vai exigir mais dela. O processador da mesma forma. Ou seja, todo esse ar quente, numa construção que muitas pessoas fazem, ele passa pela fonte e a fonte já fica quente. Isso não é bom também para o funcionamento propriamente dito dela. Além do que, é necessário você observar estas coisas. Algo importante para a gente começar a mexer com o PC silencioso é você eliminar todas as fontes, tudo aquilo que faz ruído. Ou seja, ventoinhas são partes móveis e relativamente elas fazem barulho. Então, mais do que você simplesmente colocar um cooler lá que tenha performance, desempenho, tenha velocidade, você está querendo tirar o ar quente, mas está fazendo barulho. E isso não é legal. Prejudica um pouco o seu trabalho. Se você trabalha com softwares gráficos como SolidWorks, se você for renderizar, exige muito do PC. E uma máquina barulhenta não é legal. Por isso, uma máquina mais silenciosa. E a gente vai falar justamente sobre isso aqui, nesse momento. Então, a gente vai posicionar as ventoinhas logo mais. Mas antes eu vou mostrar quais componentes eu vou usar. Algo importante, que só para conceituar, é a definição de pressão e vazão. Pressão é força sobre área, né? Então, por conta disso, o que a gente pode entender de pressão para a gente não confundir com vazão? A pressão você pode pensar quando você pega o metrô de manhã, aqui em São Paulo, como onde eu estou, que é super tranquilo, é maravilhoso,
e quando o pessoal quer descer, eles pressionam muito sobre a porta. Então a porta você pode pensar como a área onde você está, por exemplo, dentro do vagão. Quando a porta abre, que as pessoas saem, isso está mostrando o quê? Quanto de força existe no interior daquela região. Ou seja, é a pressão que que é uma força aplicada em todas as paredes do local onde está armazenado determinado fluido. No caso, como a gente está mexendo com o ar, então é importantíssimo a gente falar sobre isso também. E vazão, o que acontece? É fluxo, você pode pensar em fluxo, é uma quantidade que varia em função do tempo. Ou seja, dependendo do cooler que você escolher, você pode pegar um cooler que a pá dele seja grande. O significa que o quê? Ele vai ter mais área. Se tiver mais área, ele vai ter mais força para impulsionar o ar para fora. Certo? E se você pegar um cooler pequeno, você talvez para ter a mesma quantidade que sai desse cooler, você precisa compensar em rotação. Então você tem um cooler de vazão. E não propriamente dito um cooler que você tenha força, mas que você consiga ter uma quantidade de ruído menor. Só para conceituar isso, pessoal, por conta do seguinte, na escolha do seu gabinete, na escolha do cooler que você tem que usar, é importante você ler as especificações dele, saber quanto de pressão ele tem e quanto de rotação. Na tecnologia de cooler que a gente tem hoje, nós temos coolers PWM, que você pode ter um controle de rotação, ou um cooler normal, com uma baixa rotação. Mas qual que é a relação que isso tem com relação à performance? Será que quando eu exigir mais da minha máquina, eu vou conseguir evitar que ela faça muito barulho, ao mesmo tempo manter ela refrigerada, com um bom fluxo de ar? E justamente, no caso de processadores, muita gente vai para o water cooler. O water cooler é ótimo, principalmente para quem vai fazer overclock. Só que depende muito de manutenção. Você tem que fazer uma manutenção preventiva na sua máquina para você evitar vazamentos. Até porque a gente sabe que água no componente eletrônico não dá muito certo? Então, é importantíssimo você fazer isso. Eu vou mostrar para vocês os componentes que eu vou usar para montar essa máquina. Na montagem, o que eu vou usar? Eu vou usar um cooler da Cooler Master, o Hyper TX3 Evo, que tem controle de rotação PWM. Vou usar uma placa-mãe M5A97LR 2.0 da ASUS. Na placa de vídeo vou usar uma HD 7950 com a tecnologia WindForce. Tecnologia WindForce e placa de vídeo, se você for ver essa placa, ela tem 3 coolers, né? E esses 3 coolers, eles em uma rotação apropriada, eles conseguem refrigerar bem essa placa. Só que lembrando, depende de você conseguir jogar bastante ar frio dentro da máquina. E lembrando que a pressão tem que ser positiva, nunca uma pressão negativa. Ou seja, se eu tiver 3 coolers de 120 mm jogando ar frio dentro do gabinete, eu preciso ter a mesma quantidade de coolers jogando esse ar quente fora do gabinete. Por conseguinte, eu já cometi vários erros no passado sobre esse tipo de coisa. Então o que eu fazia? Muitas vezes eu deixava um gabinete só, que ele fica abaixo da fonte, tirando o ar quente. E colocando 3, 4 jogando ar frio lá dentro. Ou seja, esse cooler não dava conta de tirar toda essa quantidade de ar e, coincidentemente, dava no mesmo, ficava quente da mesma forma e todos os coolers têm que trabalhar em alta rotação. Então, na configuração que a gente acabou de falar agora, desse gabinete que a gente vai montar, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou balancear a mesma quantidade e vou fazer o controle de rotação dos coolers. Você pode fazer de 2 formas. Você pode usar um potenciômetro para fazer isso, ou você pode usar um controle via software. Tem o Asus Tech, que tem o Fan Expert, que você pode usar, tem vários perfis de configuração de rotação de cooler. Silencioso, turbo, padrão, ou você desliga o controle e eles ficam trabalhando na mesma velocidade. Até aí fica a seu critério. Mas eu vou usar, o processador que eu vou usar o Phenom 2 X6 1090T, e vou mostrar para vocês, já com a máquina montada, quais são os resultados dos testes rodando ela, lógico, sem overclock. Eu estou usando, no caso, esse aqui que é um cooler de baixo custo, mas é um excelente produto. Nas avaliações vocês podem verificar isso. Tem soluções melhores? Tem sim, tem muitas. Se você procurar, você vai ver várias opções. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre o water cooling para vocês, que vai ser muito bom, que a gente vai rodar para fazer overclock. A placa de vídeo, o cooler dela é padrão. Talvez não seja a melhor opção
em questão de silêncio, porque pode ficar um pouco barulhento, mas se necessário for a gente consegue substituir. Como a gente vive num país tropical, a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente talvez não vai conseguir resultados tão bons se vivêssemos em um país temperado. Então, é importantíssimo a gente ver qual tipo de tecnologia melhor se adequa aonde eu moro e também ao custo-benefício. Eu estou usando, no caso, um air cooling, que eu estou usando aqui em São Paulo, que agora a gente está chegando aí no outono, no verão, quando está muito quente, é de praxe, vai aumentar a temperatura, por causa que o ar que já está entrando dentro da máquina já é quente. Então é necessário verificar isso. Talvez o water cooling seja uma opção melhor para quem mora em regiões mais quentes do Brasil. Então, dessa forma é importante você avaliar. E lembrando, custo-benefício, é importante você pesquisar, você avaliar, ler as especificações técnicas para que você mesmo consiga achar as respostas. Lembrando que todos os coolers que a gente vai colocar na máquina, a gente vai colocar uma pecinha de borracha junto, perto de onde estão os parafusos, para eliminar as vibrações. As vibrações também não são muito benéficas dentro do gabinete, é importante eliminar. Se o seu gabinete não tem aqueles pezinhos de borracha, que na verdade são amortecedores, é importante providenciar ou a troca do gabinete, ou até mesmo você fazer pequenas arruelas de borracha para colocar lá. Só que você tem que observar muito a dureza dessa borracha. Não pode ser uma dureza muito dura e também não pode ser mole demais. Para quem conhece, sabe usar a dureza de questão de plástico, pode usar um anel de poliuretano, mais ou menos uns 40 short de dureza, 50, ajuda bastante. Ou você pode pegar, por exemplo, essa borracha descolar, mas aquela bem molinha, e você pode fazer também da mesma forma. Agora, se você já tem um gabinete já preparado e pronto para isso, muitos desses gabinetes que a gente tem acima de R$200, tal, no caso da Thermaltake, tem o V2, V3, o Commander MSI, você já tem normalmente esses pés de borracha, já tem esses anéis de borracha para ajudar a reduzir o barulho que fazem. Então é importante você observar isso. Então eu já vou mostrar para vocês já a máquina montada. E logo em seguida eu mostro para vocês os resultados dos testes que a gente fez com gráficos no próprio programa da ASUS, rodando uma aplicação pesada e outra mais leve. Eu já consegui fazer a montagem da máquina, né? Eu montei ela de uma forma diferente e num outro gabinete que talvez seja o que você tenha na sua casa, né? Então, ó, eu já montei o cooler, esse aqui, ó, da Cooler Master. Muito cuidado na aquisição, gente, e principalmente avalie o seu gabinete para ver se cabe. Eu tinha um outro cooler aqui, ó, eu tive que tirar ele, mas tudo bem. Eu toquei com a fonte já, uma Seventeen, a placa de vídeo, HD 7950, o processador está aqui embaixo. O cooler é bem fácil de montar, né? Então, qual que é o calcanhar de Aquiles dessa máquina? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho esse cooler aqui que está jogando o ar para dentro, aqui. No caso, jogaria o ar para resfriar VGA. Eu tenho um outro cooler aqui, que também está jogando o ar aqui, nessa região aqui, ó. O ar que está entrando. A fonte ela vai esquentar muito, porque ela vai receber todo o calor do chipset do processador. Dá uma olhada. Eu vou remontar por conta desses cabos aí que vão atrapalhar muito o fluxo de ar. Isso vai ajudar a ganhar um pouco mais em temperatura. Eu vou remontar agora, olha. Eu remontei, passei todos os cabos por detrás da placa-mãe e o ruído da máquina reduziu assustadoramente. Ficou um computador excelente, dá para usar tranquilo. Eu vou mostrar para vocês no modo padrão como é que tá. Quando eu fui jogar o Far Cry 3, logo mais para frente vocês vão ver as temperaturas, fez um pouco mais de barulho, porque esse é um cooler de entrada para essa tecnologia de PC silencioso. Se a gente trocar por processadores melhores ou por water cooling, isso vai mudar assustadoramente. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, né? Eu quero fazer vídeos cada vez melhores. E toda quinta-feira eu vou postar um novo vídeo para vocês com dicas de tecnologia em PCs. Curtam, avaliem, né? Se vocês puderem compartilhar também, favorita se possível. Se inscreve no canal também para você receber sempre novas atualizações. Muito obrigado e um forte abraço para vocês. Tudo de bom, hein?